A aula de hoje será sobre telhados. Então aqui tem um exemplo de telhado, aqui um galpão, tá? Um galpão que tem 20 metros por 8 metros. O telhado desse galpão são duas águas, uma água para um lado, outra água para o outro lado. Ele tem um beiral de 1 metro em todos os 4 lados, tá? E nós vamos fazer o projeto do telhado desse galpão. Então vamos colocar o madeiramento, tá? Então eu criei 2 layers aqui, ó. Criei o layer madeiramento corte e o layer madeiramento vista, tá? Então madeiramento corte é quando as madeiras estão sendo cortadas, vai aparecendo um corte, né? E o madeiramento vista é as madeiras sendo vistas, né? Sem ser cortadas. Então primeiro vamos locar as tesouras. As tesouras geralmente ficam distanciadas de no máximo 4 metros entre elas, tá? Então como aqui tem 20 metros, ó, eu vou dividir esse vão em partes de 4 metros. Então vou dar um offset de 4 metros. Pode ser menor que 4, tá? Mas eu vou usar 4 para ficar mais redondinho, né? Para vocês entenderem. Pronto. Então eu dividi o meu vão, né? O vão maior, né? Em 5 partes. Sendo cada parte dessa 4 metros. Aí nessa linha tracejada aqui, ó, nessas do meio, vão ficar as tesouras. Então no caso aqui eu tenho 4 tesouras, tá? Aqui nos cantos vai ser parede. Essa parede que sobe até o telhado chama-se empena, tá? Então eu vou ter uma empena aqui desse lado e uma empena do outro lado. E no meio eu vou ter um vão livre, suportado por tesouras de madeira, tá bom? Então, para alocar essa, eu vou fazer uma linha com esse layer madeiramento vista, nesse primeiro local aqui. Vou dar um move nessa linha amarela que eu fiz de 4 centímetros para o lado e vou dar um offset de 8 centímetros para a direita. Por que essas medidas? Porque eu vou considerar peças de madeira com largura de 8 centímetros e altura de 15 centímetros, tá bom? Então, aqui é a espessura da peça da madeira da tesoura, tá? Do tirante. Então, aqui está a primeira tesoura. Agora eu vou copiar para as outras posições. Então, vou selecionar essas 2 linhas. Vou pegar aqui a referência e vou colocar as outras 3. Vou colocar uma aqui, outra aqui e a última aqui nesse outro, a última posição, tá? Então, eu tenho 4 tesouras, tá bom? Agora eu vou colocar as peças de madeira. Como eu falei na aula anterior, nós temos 3 tipos de peça de madeira que se apoiam nas tesouras. Nós temos a cumeira, que é a peça que fica aqui na parte mais alta. Nós temos o frechal, que vai ser a peça que fica aqui na parte mais baixa. E temos as teças, que são peças intermediárias entre o frechal e a cumieira. Vamos fazer primeiro aqui a cumieira. Eu vou fazer uma linha, pegando aqui da divisão das águas. Vou mover da mesma forma que eu fiz na tesoura 4 centímetros para cima e vou dar um copy, ou um offset, né, de 8 centímetros para baixo. Tá? Então eu tenho aí a posição da minha cumieira, tá bom? A cumieira ela passa da empena, tá? Ela se apoia na empena, nas tesouras e passa até o final do beiral. Agora eu vou colocar aqui, nessa parte aqui final, o frechal, que é a peça que fica na posição mais baixa. Desenho a primeira linha do frechal, vou dar um offset de 8 centímetros. Aí tá a peça do frechal. Vou prolongar ele para esse lado de cá, né? Vou com o comando Extend. Vou prolongar até o beiral.
Prolongo uma parte e a outra parte. Tem aí o meu frechal. Vou copiar esse frechal lá para o outro lado, né, para outra água. Selecionar aqui e vou pegar daqui, que foi mais fácil. E vou selecionar e mudar aqui para outra água. Tá? Então eu tenho a cumieira, que é essa aqui, e os frechais. Um de um lado, a parte mais baixa, né? E do outro lado. Todas essas peças estão apoiadas na tesoura. Depois a gente vai ver no corte como é que elas ficam, tá? E agora aqui no meio, essas peças, que são frechal, terças e cumieira, elas não podem ter uma distância maior que 2,5 metros, por causa da bitola das peças de madeira, né? Então, para peças desse tipo que nós estamos usando, que é 3 polegadas por 6 polegadas, no caso 8 centímetros por 15 centímetros de seção, né? Então, essa distância aqui está com 4 metros, aqui o total é 8, tá vendo? Então aqui eu tenho, dessa peça até essa outra aqui de baixo, tem 4 metros de distância, então está muito distante. Então, se eu não colocar uma peça aqui, os ripões ou caibros eles vão ficar selados, eles não vão ter uma rigidez tamanha que consiga suportar as ripas e as telhas, tá? Então, essa distância entre peças tem que ser no máximo 2,5 metros para essa bitola de madeira. Então, eu vou colocar aqui a 2 metros, né? Já que aqui tem 8, então vou dar um offset de 2 metros, pegando dessa linha aqui para cá, ó. Então tem uma linha aí distanciada a 2 metros. Vou dar um offset de 8 centímetros nessa linha aqui, né? Opa. Tenho aqui a outra peça que seria a terça. Então essa aqui está numa altura intermediária entre o frechal e a cumieira. Do outro lado, vou ter também uma peça igual. Posso dar um espelhamento, né? Posso espelhar, ó. Seleciono e pego do midpoint aqui, né? Ó. Aí ela vai ficar certinha lá do outro lado, espelhada com relação a essa de cá de baixo. Pronto, aqui eu já tenho 4 tesouras, tá? E as peças de madeira que se apoiam sobre as tesouras, tá bom? Pronto, feito isso, não precisa desenhar os ripões e as ripas, tá? Essa rede, né, de madeiramento de dimensões menores, né? Porque vai ficar um desenho muito cheio, né, sem necessidade. Então, a gente sabe que tem ripões e ripas aí, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte para mostrar a tesoura e as peças em corte. Então, vou mudar o layer para linha de corte, tem aqui já, né? Vou fazer uma linha pegando entre uma tesoura e outra. Entre uma tesoura e outra. Vou colocar um triângulozinho, né? Para identificar a posição do corte, né? Para onde o corte está olhando. Vou colocar aqui um raio de 30 centímetros no meu triângulo. Vou colocar ele com linha cheia. Vou colocar em outro layer para ficar mais fácil de vocês enxergarem aqui. Vou girar para ele ficar voltado para o lado, ó, e vou mover o triângulozinho aqui para o canto do corte, né, da linha de corte. E vou agora espelhar o triângulo para o outro lado do corte. Vou pegar o midpoint da linha do corte e vou espelhar. Pronto, aí eu tenho a minha linha de corte mostrando que eu vou ver o corte nesse sentido, daqui para lá, né? Olhando nesse sentido, eu vou ver essa tesoura e essas peças de madeira cortadas, tá? Para facilitar o corte, eu vou copiar aqui para o lado meu desenho, tá? E vou girar ele para ficar com as setinhas do corte voltada para cima. Fica melhor de vocês entenderem de onde é que vem o corte, tá?
Então, ó, coloquei o corte com as setinhas voltadas para cima, mostrando o que é que eu estou cortando, que é essa tesoura. Então agora eu vou fazer aqui o piso, tá? Vou botar aqui o lei alvenaria, vou simular aqui um desenho do galpão, tá? Aqui o piso, né, da parte externa. Vou pegar o alinhamento aqui da parede. De um lado. O alinhamento da parede do outro lado. Vou subir uns 30 centímetros aqui, tá? E vou até o outro lado aqui. Vou tirar o excesso com o trim. Vou apagar essas linhas, não preciso mais delas. Só foi para pegar o alinhamento, né? Agora eu vou subir a parede aqui do galpão. Vou colocar uma altura de 5 metros no meu galpão. Uma parede de 15 centímetros. Vou descer até o piso. Fazer do outro lado também. 5 metros. Pronto, aqui são as paredes do meu galpão. Vou colocar uma linha aqui para indicar a parede lá dos fundos, né? Do meu galpão, que é uma alvenaria plano, né? Aqui é a alvenaria corte e aqui é a alvenaria plano. Pronto. Feito isso, agora eu vou desenhar o meu madeiramento do telhado. Então, o que é que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter essa tesoura apoiada nessa parede e nessa parede. Vou mudar o layer para madeiramento vista. Vou fazer aqui uma pecinha de madeira de 10 centímetros, que a gente chama de travesseiro. Para que essa pecinha? Para a tesoura não apoiar diretamente na parede, tá? É uma peça mais larga que a tesoura, pode colocar de uns 30 centímetros, porque aí a força, né, da tesoura na parede, ela é mais distribuída, né, do que você botando a tesoura direto na parede. A não ser que você ponha um pilar, né? Colocando um pilar, aí não tem muito problema de você assentar a tesoura sobre o pilar ou sobre a viga de concreto. Mas mesmo assim é aconselhado botar um travesseirozinho de madeira de 10 centímetros. Vou colocar aqui de um lado e do outro esse travesseirozinho. E agora eu vou apoiar a minha tesoura aqui. Vou fazer primeiro a peça. Vai de um lado ao outro. A altura da peça, dessa peça horizontal, que chama-se de tirante, vamos colocar de 15 centímetros, porque são peças de 6 polegadas, de 3 polegadas por 6 polegadas. Então a altura seria 15 centímetros. A altura da seção da peça, né? Vou tirar aqui o excesso. Pronto, esse aqui é o tirante, né? O tirante da minha tesoura. Agora eu vou colocar o quê? Vou colocar essas peças que ficam apoiadas na parte mais baixa da tesoura, que chama-se de frechal. Então vou colocar de um lado o primeiro frechal. O frechal, você deve pegar ele daqui, ó, daqui, do alinhamento da parede de dentro, porque essa parte mais externa eu vou fechar com parede, tá? Então a peça fica um pouco mais para dentro. Então vou colocar aqui 0,15 de altura por 8 centímetros de largura. Vou apagar aqui essa linha. Aqui eu estou cortando, tá, a peça, então é madeira corte. Então aqui é madeira vista, tá? E aqui o frechal eu estou cortando. Então eu mudo o layer para madeiramento corte. Então eu tenho um frechal também do outro lado. Vou dar um mirror, vou selecionar ele aqui, ó, e vou espelhar, pegando do midpoint, para aparecer a pecinha de madeira do outro lado, tá vendo?
Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a altura do meu telhado, qual é o ponto do meu telhado. Então como é que eu acho isso? Então, a gente vai ter que olhar aqui, ó. Então, o meu vão, sem contar o beiral, tá? A gente não conta o beiral nesse cálculo. O meu vão a ser coberto é 8 metros. Só que esses 8 metros, ele está sendo composto pelas duas águas. Uma água para um lado e uma água para o outro lado. E a inclinação é da água, de cada água. Então, o meu vão a ser coberto pela água inclinada é a metade de 8, no caso 4. Né? Então, eu vou pegar 4, deixa eu pegar aqui a calculadora. Vou pegar a metade disso, ó, a metade do vão a ser coberto pela tesoura, que é 4. E vou colocar a altura como sendo 25% desse comprimento do vão. Né? Então, 25% é eu dividir por 4. É a mesma coisa que dividir por 4. Então, vai ser 4 dividido por 4. Não precisa nem fazer a conta, mas só para vocês olharem, né? 1 metro. Então, a altura do meu telhado, para esse vão, para uma inclinação de 25%, essa inclinação é feita para telhas coloniais, né? Telhas cerâmicas coloniais. Então, a depender da telha, a inclinação muda. Se for uma telha de fibrocimento, a inclinação é menor. Se for uma telha tipo francesa, a inclinação é maior, tá? Então, vamos usar as telhas coloniais nesse exemplo. Então, no caso, o ponto do meu telhado, a altura dele será de 1 metro. Vou fazer uma linha aqui auxiliar, pegando do midpoint. Esse 1 metro, ele vai ser, ó, daqui, ó. Vai ser daqui, a partir de cima do frechal, tá? E não daqui de baixo da parede, tá? Senão vai ficar uma inclinação maior. Então eu tenho que pegar de cima do frechal até a parte de cima da cumieira. Então o que eu vou fazer? Vou copiar o meu frechal. Vou copiar ele para cá, para onde eu quero fazer o ponto do telhado. E agora eu vou mover ele. Vou mover ele 1 metro para cima. Então, qual é a distância aqui? Vamos medir para ver se está certo. Daqui para cá, ó. 1 metro, tá vendo? Então, lembre-se disso. É de cima do frechal até a parte de cima da cumieira. Muita gente comete o erro de pegar daqui de cima do tirante. Não, é de cima do frechal, porque a inclinação que eu estou buscando é essa, ó. Essa inclinação aqui que eu estou buscando. Se eu colocar debaixo do tirante ou de cima do tirante, eu vou ter uma inclinação menor, né? Tá? Então, não é isso que eu quero. Então, feito isso, agora eu vou tirar essa linha que eu fiz só para auxiliar. Aqui é a minha cumieira. E vou desenhar agora uma peça aqui no meio, chamada pendural. Essa peça, ela sai aqui da metade da cumieira. Ela vai ter 15 centímetros. Eu vou desenhar ela completa aqui, depois eu coloco para o lugar. Então, ela vai ter ponto 15. E ela vai descer aqui. Ponto 15. E vou fechar aqui, ó, tá? E agora eu vou mover ela para o lugar dela, tá? Então, vou pegar essa peça aqui e vou mover ela aqui para apoiar a cumieira. Então, a cumieira estará sendo apoiada pelo pendural. E o pendural, ele não fica colado no tirante. Ele fica a 10 centímetros aqui, a 10 centímetros do tirante. Aqui eu vou tirar o excesso. Tá? Pronto, eu tenho aqui, ó, o tirante, né? O frechal,
a cumieira e o pendural. Agora eu vou fazer as peças que vão apoiar a terça ou as terças, que chama-se de empena ou pernadas, né? Essas peças, elas vão sair daqui do pendural a 10 centímetros abaixo da parte do pendural. Então eu vou descer aqui ponto 10, só para marcar esse ponto, ó, e vou traçar uma linha inclinada, saindo daqui, ó, até aqui a parte do frechal, tá bom? Então ela sai daqui, ó, até onde começa o frechal. Vou dar um offset nessa linha inclinada de 15 centímetros também, para baixo. Pronto, aqui a minha pernada. Tirar aqui o excesso. Eu vou ter uma pernada dessa do outro lado, então eu posso dar um espelhamento. Ó. Pego aqui e espelho no midpoint até o outro lado. Tem aí a outra pernada, tá vendo? Então tenho uma linha inclinada para um lado, uma linha inclinada para o outro lado. Agora tem uma peça aqui que chama-se escora. Essa escora ela é apoiada no pendural e na pernada. É importante que essa escora desse lado seja paralela à pernada do outro lado. E a escora do lado esquerdo seja paralela à pernada do lado direito. Então como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou dar um copy aqui dessa linha de baixo do pendural. Botar 10 centímetros para cima, tá? E vou dar um copy. Vou pegar um ponto dela e vou trazê-la para cá, ó. Agora eu vou dar um offset de 10 centímetros nessa linha aqui da escora. Vou dar um mirror para fazer a escora do outro lado. E vou apagar os excessos com trim. Vou apagar esses excessos aqui do pendural. Então temos aí as escoras. Agora vamos fazer as terças. Vou traçar uma linha auxiliar, vindo aqui da minha planta do telhado, até passar a pernada desse lado e passar também a pernada do outro lado. Vou copiar o frechal aqui onde vai ficar a terça, para um lado e para o outro lado. Eu vou precisar girar essa peça para que ela fique perpendicular à pernada. Comando Rotate, seleciono a peça, pego aqui nesse ponto e alinho com o frechal. Aí ela fica perpendicular à pernada. Fazer a mesma coisa do outro lado. Rotate, seleciono, pego o ponto de giro e alinho aqui até o pendural. Apago o excesso. Vou apagar essa linha aqui do centro. Agora vou mudar o layer para telhado. Vou fazer uma linha inclinada, saindo aqui da cumieira, indo até o frechal. Vou fazer uma linha auxiliar para marcar a posição do beiral. E vou dar um extend nessa linha inclinada até a linha limite aqui do beiral.
Posso apagar. Agora eu vou dar offset 2 vezes de 5 centímetros nessa linha inclinada. Vou fechar aqui a extremidade. Agora eu vou dar um espelhamento para o outro lado do telhado. Vai fazer essas linhas se encontrarem. Comando chanfra. Temos aí o nosso telhado com a tesoura. Aqui nesse canto, a parede passa até os zipões, encobrindo a tesoura. Então vou mudar o layer para alvenaria corte e vou passar aqui a linha azul até chegar nas telhas. Então essa ponta aqui da tesoura vai ficar encoberta pela parede que passa até encontrar os zipões. Vou tirar o excesso. Vou deixar desse outro lado, assim para vocês entenderem como é que é. Porque aqui a parede passa porque o corte ele está passando fora da tesoura, né? Agora eu vou colocar a medida do ponto do telhado. Vou no comando cota e vou cotar aqui da parte de cima do frechal até a parte de cima da cumieira. Então, nós temos aí o ponto do telhado com 1 metro.